Tá sendo gravado agora. Então não se preocupem, depois a gente manda a gravação desse call. E a gente tá chegando aqui rumo à reta final, né? Estamos chegando aqui o final da sprint 6 e agora vamos para a sprint 7. Já tá gravando? Já estamos gravando, estamos ao vivo. Eu ia dar um péssimo conselho, ou não. Eu ia dizer que é o seguinte, às vezes faltar aula é uma questão de sobrevivência. Então não é o final do mundo. Não tô dizendo pra vocês faltarem aula pra participar da reunião. Mas às vezes eu sinto que vocês ficam meio angustiados com relação a faltar aula, ou enfim. E faculdade, felizmente, entendendo a dinâmica da vida adulta, é menos criteriosa do que escola. Então, desencanem um pouco. Boa. Dito isso, faltem todos os dias. Aí não, porque daí é reprovado por falta, aí é loucura. Não vão mais. Comecem a faltar, não pisem na faculdade, pessoal. Ai, não, gente, vocês estão distorcendo o que eu falo. Eu não falei isso, não. Não é pra levar tão a sério assim, não. É metade do que Vitória disse, ó. Seguinte, vamos nessa. A gente faz a retrospectiva, né, nesse primeiro momento, e aí a gente vai passar rapidamente por cada um dos grupos para apresentar como é que foi a evolução dessa última sprint. E a gente conseguir acompanhar aqui as coisas. Deixa eu ver aqui. Eu vou botar a tela inteira. Vou botar a janela. Vamos ver se pega. Estão conseguindo ver a minha tela aí? Sinaliza aí que tá conseguindo enxergar. Vamos lá. Beleza. Quem apresenta primeiro, então, seria o Rotai mesmo? Bora no Rotai, então? Manda bala. Quem é que temos aí hoje pro Rotai? Pode ser. Não tinha outro grupo que ia apresentar primeiro, não? Elas quiseram fazer em segundo. Vou fazer em segundo. Ah, tá bom. Beleza? Aí hoje acho que a gente tem aqui Edson tá aqui como mentor júnior, tem Yara, né? Deixa eu ver mais quem. Uhum. Adriele, né? Adriele. Perfeito. Então a gente tem três representantes. E aí, pessoal, como é que foi essa sprint agora para vocês? Eu vi aqui que tem 4 tarefas em andamento. Foram essas 4 tarefas que vocês botaram aqui para execução ao longo dessa sprint? Isso. Boa. Então fala um pouquinho aí como é que foi isso aí, esse processo. Bom, teve toda a questão do carnaval, né? Então, foi 2 semanas aí um pouco conturbadas. Mas, de modo geral, deu tudo certo. Eu não sei como é que tá a ordem aí, não tô conseguindo ver direito. Deixa eu ver, a primeira tá qual? A primeira tá melhorias de interface e usabilidade Pronto. Aí, boa, deu um zoom aí. Pronto, essa aí foi eu especificamente que fiz, que foi relacionada a melhorias na própria plataforma. Então, melhoria da interface, da usabilidade, correção de alguns erros que foram encontrados quando a gente estava fazendo o momento lá de feedback com o formulário. Então, eu coloquei nas evidências, né, as correções que foram feitas e algumas melhorias. Eu coloquei um sistema de mapa interativo no site. Se puderem ver aí depois. Deixa eu pegar aqui o link. Manda o link aqui no chat, que é até legal, porque o pessoal pode até depois fazer um feedback coletivo. Acho que era legal também. Deixa eu pegar aqui. Boa. Mandei. Boa. Pronto, então foi isso, né? Aí foi basicamente tu que participou, não foi, Edson? Aí já tá aqui, ok. Vi aqui que tu anexou a evidência já. Nessa evidência tu botou um PDF, não foi? Foi um PDF explicando o que foi que eu fiz e tá o link do site aí pra conseguir ver, né? Boa, show de bola.
Aí a gente teve mais uma outra tarefa que foi definição da estrutura societária. Então, assim, elaborar o documento que define a divisão de participação entre os sócios, os papéis de cada membro e as regras de entrada e saída. Legal. Como é que foi isso aí? Uhum. Curioso. Foi uma documentação assim, bem. Como é que fala? Forma documental, sabe? Então tá explicando aí. Pensei que tinha dado erro no documento que você clicou. Cheguei e me assustei. Basicamente é a divisão, né? Porcentagem aí de cada grupo. Regras que tem que ser definidas, né? De cada startup, questão de entrada e saída de membros. Deixa eu pegar aqui o documento. Pra ver se tinha mais alguma coisinha. Tem mais uma coisinha. Eita, Vai avançado aí, Vitor. Avançado. Aí desce. Ixi. Ué? Dá não, pra acessar não. Eita. É bom depois Mas dar... acho que é da plataforma, né? Eu acho que isso é coisa de Não é o MacBook. PDF. MacBook que tem essas frescuras, né, Vitor? Tem não, pare com isso. Assim, a outra parte que tem também no documento é a questão do que cada membro é responsável, né? Qual é o papel deles em cada parte. Então tem a questão financeira, marketing, direção, né, do produto, tecnologia. Tá tudo definido lá no arquivo. Muito massa. Tá, depois eu ia fazer uma sugestão, mas é porque eu também não vi documento. Mas algumas coisinhas eu gosto. Pensa uma coisinha que eu gosto de fazer é esses documentos de estrutura societária, sabe? Mas depois eu posso dar algumas dicas para caso alguém ainda não tenha feito ou que esteja com alguma dificuldade, fala comigo que eu posso tentar colaborar com isso, tá? E nessa daqui, deixa eu ver aqui. Peraí que tá... Eita, Deus. Oxi. Essa daqui é definição... processo de validação da sprint, né? O que seria isso? Mapear e definir estratégia de validação prática de soluções para parceiros comerciais e usuários finais. Conseguiram realizar essa daqui? Então, essa é justamente a gente conseguir validar nosso produto, né? Agora que ele já está, digamos assim, estamos com um protótipo pronto, né? Bem estabelecido. A gente estava com algumas opções, tanto em conversar com hotéis, pousadas, restaurantes, guias turísticos. A gente está tendo contato com eles, só que justamente por causa do carnaval, muitos ficaram inacessíveis e a gente não estava conseguindo, manter uma conversa ali. Claro, claro. Aí a gente provavelmente vai conseguir estabelecer isso melhor a partir do final de semana, próxima semana. A gente estava em comunicado com... Foi até um contato que Magno passou para mim, de um professor do IF, se não me engano, que estava com um projeto relacionado com a prefeitura de turismo. Falei com ele, entrei em contato, mas eu acho que não vai dar, pelo menos a tempo da gente mostrar aqui, a questão da validação, porque ele está com a agenda muito cheia agora, então provavelmente a gente só vai conseguir ver melhor com ele em abril. Mas ele falou, ele que está com a agenda cheia, um professor da Federal, que tem Isso. Mas ele está à frente de um projeto relacionado ao turismo com a prefeitura. Sabe o nome dele, Edson? Deixa eu ver aqui, se não me engano é Jefferson. Ok. Isso. Entendi. E aí ele tem alguma parceria com a prefeitura para desenvolver algum projeto de turismo? Uhum. Tá. Exatamente. Interessante. Que, aliás, a gente já teve uma conversa com esse professor para apresentar o nosso projeto também, tudo. Mas agora foi para mostrar a estrutura do site, né, no caso. Mas penso que uma coisa difícil é contato com essas pessoas. Não só com esse professor, mas eu acho que essa atividade
é a mais, assim, complicada, porque você sempre tem que tentar entrar em contato com as pessoas para fazer essa validação. E entrar em contato com gente é um negócio difícil. Isso é verdade. Então, assim, às vezes o que acontece, isso é uma das estratégias que está acontecendo muito para redes sociais, sabe? Então, eu vou dar um exemplo de um conteúdo, acho que depois se vocês quiserem dar uma sacada, mas hoje em dia tem funcionado muito vocês utilizarem aquele outro atributo que é vocês se fazerem valer de uma forma onde vocês conseguem viralizar algum conteúdo para depois as pessoas procurarem vocês com mais facilidade, sabe? Quem realmente tem interesse em colaborar e participar e fazer essa chamada para ação. E aí acabar gerando mais conexões quando vocês já têm algum respaldo de alguma coisa que vocês já realizaram. Então, às vezes, você tem que botar muita mão na massa antes de chegar para apresentar para esses parceiros, porque traz confiabilidade de que vocês têm capacidade de execução. E ainda mais no turismo, que é um mercado saturado. Então, às vezes, já existem outros perfis, outras pessoas, outros grupos, outros projetos que já estão trabalhando e que eles já têm algum parceiro com as pessoas que vocês estão tentando falar e que, de certa forma, eles veem assim, é um competidor que eu não quero conversar agora. Sabe? E aí vocês entram muito nessa preocupação e que não tá tão validado assim, né? Que aí vocês não estão tão validados assim. Então, às vezes, vocês Gerar até precisam... desconfiança também. Vocês precisam realmente fazer com que o produto tenha uma consistência sem depender dessas pessoas, para depois correr atrás delas quando vocês já tiverem algo para mostrar, sabe? Isso é uma coisa que normalmente pode funcionar bem. E o bom de turismo também, que tem uma outra vantagem, que turismo pelo menos é uma coisa que as pessoas têm interesse em consumir conteúdo de forma direta. Então vocês não precisam ter que passar por algum parceiro para conseguir fazer o produto de vocês darem certo. Eu vou dar um exemplo. A gente fez uma estratégia aqui de lançamento dentro de plataformas para vender camas no carnaval 20 dias antes do carnaval e deu super certo. A gente conseguiu vender aí algumas camas, mas a gente foi onde o serviço já acontecia, em plataformas que já funcionava. Então a gente validou alguma coisa que no futuro a gente quer fazer por conta própria, sabe? Mas a gente não precisou ter que fazer alguma coisa toda do zero e tal. E aí agora as pessoas estão procurando a gente para saber se a gente recebe também ao longo do ano, entendeu? Um outro exemplo, a gente produz um conteúdo, vou dar um exemplo, a gente produziu agora um conteúdo para redes sociais para Pousada do Amparo. E aí a gente produziu um material e esse material viralizou. A gente produziu um primeiro material de vídeo bem produzido e esse negócio já deu 10 mil curtidas, sabe? Teve quase 100 mil pessoas visualizaram esse vídeo um pouquinho antes do carnaval. Mas de que forma a gente fez isso? Porque a gente conseguiu mostrar que a gente tem um conteúdo de qualidade, certo? Que as pessoas viram aquele negócio e gostaram muito. Isso só porque era turismo também. As pessoas gostam de ver histórias interessantes no turismo. E aí a gente vai chegar num ponto bem importante. Descobertas, né? A pessoa gosta de descobrir coisas diferentes. E que quem tá optando aí das equipes para uma estratégia muito semelhante a isso que a gente escreveu é a Made in Belo Jardim. Eu sei que vocês vão falar daqui a pouquinho sobre o que vocês estão fazendo, mas por acompanhar na rede social, eu já vejo o burburinho que vocês estão gerando e isso é muito legal. E às vezes tem que produzir 10 conteúdos para um deles realmente dar muito certo, sabe? Sim. Mas, quando dá certo... E é o que vai dar cara pro negócio de vocês. É o que vai realmente, na visão do cliente ou do potencial parceiro, ele vai ver quem tá por trás, o que tá por trás, é aquilo ali se materializando além de uma ideia, sabe? De pessoas com algum interesse em fazer acontecer. Então, tem um quê de validação, tem um quê passa mais confiabilidade, sabe? É isso. Eu acho aí, para pessoas que estão na área de economia criativa, turismo, aí, alguns projetos que são mais assim para o público direto, vale a pena pensar nessas estratégias aí, certo? Só como feedback, porque realmente é muito difícil conversar com esse pessoal. Massa. Mais algum comentário? Ainda tem mais uma tarefa aqui, né? Alô? Eu acho que esse pitch, ele tá sem a evidência, que eu vou colocar ainda hoje. Desculpa, aliás. Mas eu fiquei com essa atividade junto com a Emily, né, que tá na faculdade, ela não pôde entrar, mas basicamente a gente pensou em modificar algumas coisas só do nosso pitch original, né?
A gente tem até o pitch e o vídeo, né, da apresentação, que foi feita por Adriele. E aí a gente pensou também em falar com algum dos mentores, a gente não sabe ainda qual especificamente, para fazer essa melhoria na apresentação em si e, assim, feedbacks, né? E etc, etc. Massa, massa, massa. Qualquer coisa que vocês precisarem, fala com a gente. É importante porque a gente está chegando já nessa reta final e muito possivelmente agora no começo de mês de março, né, a partir dessa semana, né, Vi, a gente já vai começar a organizar a imersão. E a gente vai passar com vocês direitinho as datas e tal. E nessa imersão é quando vocês de fato vão fazer a apresentação do pitch, tá certo? Então é importante vocês aí terem isso em mente aí, que esse momento do pitch é importante para vocês conseguirem tangibilizar, né, o que vocês conseguiram produzir ao longo desses últimos meses. Mas também pensa nesse pitch como uma forma de vocês conseguirem vender o produto de vocês para o mercado também. Então ela pode ser pensada dessa forma também. Ela pode ser útil para isso daí também. Mas beleza, show de bola. Aí depois tu anexa a evidência, certo? Para a gente conseguir aqui ter isso bem registradozinho. Vamos pro próximo grupo. Sim, é hoje. Tem mais algum comentário que vocês querem fazer, pessoal do Rotaí? Acho que só a gente fez uma reunião presencial dessa legal. sprint. Eu, Edson e Emily, porque as meninas não puderam participar, mas ajudaram de outras formas. E foi bem proveitosa. Sempre que a gente faz reunião presencial, principalmente presencial, a gente sente que é bem mais proveitoso, assim, a gente consegue conversar bastante sobre essa caminhada, né? Principalmente agora no final também. Boa. Excelente. Acho muito importante vocês fazerem isso. Isso cria engajamento, cria sincronia entre o grupo. Isso faz com que vocês se interagir mais entre vocês, cria esse sentimento de trabalho em equipe. Porque se vocês ficarem muito de forma remota, às vezes vocês vão ter mais dificuldade de fazer isso na prática. Mas ótimo esse teu feedback. Obrigado. Vamos para o próximo grupo então. Quem queria apresentar a qual grupo mesmo? Bem, Belo Jardim. Bora, Nelsa. Fala aí, Clarinha. Quer falar? Mariane, tá Clarinha, tá Taíli. Tem uma galera aí. Manda as boas. Tá a Beatriz também, né? Quem fala? Noite. Boa noite. Então, gente, essa sprint ela foi bem corrida. Apesar do carnaval, a gente não parou. A gente estava finalizando a produção de algumas peças. Começou a produção de novas. Além de que a gente fechou uma parceria com Nicole Muniz, que é uma designer daqui do Belo Jardim. Com ela, a gente começou a produzir um documentário. Eita. Então, foi uma coisa... com várias coisas que a gente fez. Que interessante. Deixa eu aqui, inclusive, aproveitar e abrir aqui o Incubem para ver se isso aqui... Vocês conseguiram registrar isso dentro lá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto, ó. Parceria com influenciadores. Era essa daqui? Essa parte a gente também fez, mas essa não é com Nicole. Entendi. São com pessoas que estão influentes aqui na cidade, que a gente conseguiu fechar algumas parcerias também. Massa. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. A gente entrou em contato com algumas pessoas que a gente conhece bem diversos. E aí a gente começou a fechar parcerias com eles, principalmente nessa parte de divulgação. Outra coisa que a gente conseguiu fazer muito bem foi divulgar o Made, tanto nós mesmos, por meio do Instagram, né, que a gente movimentou bastante, com postagem, com os stories, quanto com essas pessoas. Fechou algumas parcerias com elas nessa parte de divulgação do projeto da gente. Massa. É como se também tivesse uma atividade aqui onde vocês fizerem de forma muito integrada, né? Então, por exemplo, finalização das peças, a marca e divulgação, produção audiovisual, desenvolvimento de novas peças,
E essa parceria com influenciadores é como se cada um pegasse um pouquinho essa parte, mas isso fizesse parte de um grande lançamento com muitas coisas, né? Pelo que eu estou entendendo aqui. Isso. Muito legal. Querem falar um pouquinho mais de cada um deles? Quer que conseguiram avançar? Estrutura, desenvolvimento de novas peças, produção. O que era essa produção do audiovisual? Ai, posso falar? É justamente. Pode falar, Cléber. É porque o que a gente fez, como a gente tem muitas atividades, a gente demandou para partes específicas do grupo. Por exemplo, Beatriz, Mariana ficaram mais focadas na produção de peças, na finalização, na questão do contato. Perdão, gente, que eu estou no post aqui que eu estava, enfim. Mas, continuando. A gente dividiu essas tarefas para que não ficasse pesado para nenhum e que, tipo, a nossa maior preocupação era fazer esse curta-metragem, esse audiovisual e acabar focando demais nele, todas as energias das integrantes, e aí as outras opções ficarem desfalcadas, entende? Porque o objetivo principal dessa sprint era divulgar a nossa marca, era fazer com que as pessoas tivessem interesse de vender e vender as peças. E aí a gente fez essa divisão. O audiovisual consiste em um curta-metragem sobre Belo Jardim, onde a gente mostra um pouco do cotidiano, a gente segue um personagem que ele tem a questão dessas raízes, né, da cultura, onde ele quer trazer, ela no caso, ela quer trazer as raízes, as tradições, para o cotidiano dela, no sentido de eu preciso mostrar quem eu sou, quem eu quero ser, da onde eu vim, pelas minhas roupas. E aí a gente construiu essa narrativa baseada nisso, nesse sentimento de pertencimento de Belo Jardim. A gente está com um plano de divulgar esse audiovisual. A gente fez uma parceria com Nicole Muniz, que ela é uma designer, ela já fez outros curta-metragem, e a gente está com um plano de fazer essa divulgação, tanto no Instituto Conceição Moura, tanto em outros estabelecimentos, para, além de desvincular um pouquinho do Instituto, para mostrar para outros grupos, outras bolhas, que o nosso projeto vai além, sabe? Aí é nesse sentido. Muito massa, meninas, muito massa, muito massa. Vocês também conseguiram aqui, realizar postagens em redes sociais para aumentar o engajamento. Isso aqui tá rolando, né? Eu vi que tem 3 postagens já nas redes sociais. Estão criando esse sentimento de lançamento e tal. Isso é legal. E como é que anda essa parte da produção aí? Finalização das peças. Porque aqui tem 2 partes, né? Tem finalização das peças e desenvolvimento de novas peças. Qual é a diferença de uma para outra? Como é que está sendo isso aqui? Pronto. Na sprint passada, a gente tinha começado a fazer algumas peças, desenvolvido, eu, Bia e Clarinha, e a gente não tinha finalizado. E foi justamente nessa sprint agora que a gente colocou as peças que faltavam, fazer essa finalização, para a gente poder divulgar e já colocar no Instagram. Bia desenvolveu um vestido maravilhoso, criou uns looks. Eu também desenvolvi algumas peças. A gente conseguiu fazer até acessório para usar, porque o made não é só roupa, é também acessório. Criamos muito design e a gente também dividiu as peças entre si. Aí, agora, eu creio que foi 5 peças no total que a gente conseguiu finalizar e já vai começar a divulgação no Instagram. Massa, massa, massa. Vamos ver. Eu quero depois entender uma coisa que eu acho que vai ser muito importante para vocês, meninos. Assim, eu acho que o desafio maior de vocês é conseguir apresentar um plano de sustentabilidade financeira para isso também. Que eu acho que é um dos maiores desafios quando está trabalhando com essa parte de moda, né? E ainda mais como vocês estão trabalhando com essa lógica de trazer uma lógica de upcycling, valor agregado para uma peça que tecnicamente não tem tanta função mais, vocês conseguirem de fato fazer com que o outro cliente no outro lado consiga perceber esse valor e essa diferenciação desse produto, né? Então também depois eu quero ver, eu estou muito curioso para ver como é que vocês vão conseguir estipular essas vendas e criar um plano de negócio que faça sentido para todo mundo estar envolvido.
E aí eu queria saber depois também se vocês conseguiram avançar alguma coisa em relação a modelo financeiro mesmo, de como vocês vão se dividir, aquela atividade que a gente já pediu para ser executada agora nessa sprint, né? Então, como é que vocês também estão pensando nisso, nessa execução da ajuste, modelagem societária, os processos de vocês internamente? É que vocês estão pensando nisso também? Oxê. Então, Boa. Vitor, deixa eu falar sobre isso. Deixa um minutinho, deixa eu descer da moto. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, a mulher tá na moto, e agora? Ela tá dirigindo? Será que ela tá na garupa? Não, pelo amor de Deus, ela não tá dirigindo, não. Clara, não dirija participando da reunião. Desculpa, eu dei um grito aqui agora. Não, gente, era meu pai. Mas, enfim, sobre isso, essa questão de a gente tá fazendo arte, mas as pessoas precisam entender e que a gente está agregando a peças que, mesmo vindo de brechóis, elas têm qualidade, elas têm conteúdo e elas valem muito. Porque, além de ser peças, além de ser tecidos, linhas e afins, elas são memórias vivas, elas contam histórias. Então, o que a gente fez? A gente fez uma pesquisa de campo, onde a gente falou com muitas pessoas de diferentes nichos, e foi mostrando mesmo as peças, tipo, tu compraria essa roupa? Sim, por quanto? As meninas também, principalmente a Eduarda, Thaíli, fizeram uma ficha técnica de cada peça. Então, cada peça tem o material que foi usado, tem o quanto foi gasto desse material, tem a foto da construção. Então, assim, sobre essa questão, está andando, está fluindo. A questão é, realmente, quando a gente divulgar as peças, as pessoas comprarem. E por isso que a gente está focando principalmente nessa questão de divulgação. A gente postou uma foto, por exemplo, onde tinha uma peça que estava a peça do Brasil, né? Que era um conjuntinho, uma mini saia, um cropped do Brasil mesmo. E atrás estava escrito Made in Belo Jardim. E aí as pessoas responderam, tipo, se for de tal jeito, pode separar que é minha, sabe? As pessoas começaram a se engajar. Muitas pessoas, por exemplo, do Instituto, falavam, gostei dessa peça, mas eu acho que se fosse assim, seria mais prático para mim. As pessoas foram pegando dicas. A gente foi buscando esse lado das pessoas também, a opinião delas. Porque não adianta a gente produzir arte e não saber vender o nosso peixe. Muito massa, Clarinha, muito massa. Muito Show bom de mesmo. bola. É isso. Até porque vocês têm que agradar quem vai comprar, né? Então tem que ter a identidade de vocês. Tem que ter toda a técnica, né, artística de vocês aplicada, obviamente. Isso não se pode perder, porque do contrário virar algo genérico, que já existe por aí. Então tem que ter a marca registrada de vocês, mas precisa ser algo que o público queira comprar. Então vocês estarem muito atentos, né, se fazendo ouvir, prestando essa escutativa ao público para entender o que eles querem comprar, é super importante. É isso aí. Vamos nessa. Tem mais algum ponto que vocês querem falar pra gente? Fazer uma retrospectiva de como é que foi essa sprint agora? Algum comentário final? Não, pode seguir. Beleza. Deixa eu só... Pronto, então vamos lá para agora o grupo. Quem estava na frente era... Vamos ver. Aí podemos voltar para o Estúdio. O pessoal do Estúdio aí. Quem tá para falar? Boa noite. Buenas noches. E aí, Artuzão? Artuzão, fala, meu Eu querido. mesmo. Manda boa. Vitor, Eita. Tá me ouvindo? fechar essa calça. Opa. Tô ouvindo. Posso? Pode sim, pode falar. Tô te ouvindo. Vitor, primeiramente eu gostaria de agradecer a você, porque quando a gente começa a pesquisar e gosta muito de uma ideia, a gente não pensa em mudar essa ideia. A gente, vamos seguir com ela para ver onde dá. Que foi a ideia do Lovable, onde a gente começou a fazer o site pelo Lovable.
e você sugeriu o Google AI Studio na última entrega de sprint. Isso fez a gente pesquisar sobre isso. Tanto que eu coloquei até uma atividade sobre isso. E aí, analisando o Google AI Studio, foi muito bom, porque a gente descobriu uma plataforma chamada o Anti-Gravity, que é do Google também. Que ele é como se fosse um VS Code que ele faz código com Gemini. E saiu o Gemini 3.1 agora. E o que acontece? Carlos teve uma sacada muito boa. A gente não ia conseguir continuar o projeto com alto custo de crédito que a gente estava tendo no Lovable. E aí o que foi que Carlos pensou? O Lovable, quando paga, ele se conecta no GitHub. E o Anti-Gravity também conecta no GitHub. Só que o Anti-Gravity, a gente consegue fazer alterações e não gasta crédito. Então, a gente estava alterando pelo Anti-Gravity, upava no GitHub e eu usava a hospedagem da Lovable, de graça. E modificava o site todo assim. E a gente buildou o site, agora o Studio U, através do Anti-Gravity e está hospedado no Lovable. Está funcional. Nós fizemos toda a questão de geração de questões, do mentor de IA, colocamos minigames e tudo mais, que está nos relatórios aí. Acho que só não tá um minigame, porque tava um problema no Superbase hoje. Mas, através dessa sua opinião, a gente conseguiu mudar completamente o desenvolvimento do projeto. E aí foi muito interessante isso. A gente começou a mexer no Instagram também, para poder trazer mais pessoas. E eu não foquei no pitch agora, deixei para a próxima sprint. Boa, boa, Mas, boa. em resumo, tivemos grandes avanços nessa parte, por causa da última reunião. Oi! Que bom que deu certo. Tô vendo aqui as alterações da plataforma de desenvolvimento. Eu sei que vocês são, assim, uma solução inteiramente de software, né? Então, eu sei que o tempo de produção de vocês é muito maior do que os outros grupos. Para conseguir chegar em alguma solução que E não fique... à toa vocês começaram bem antes de todos eles. E tem uma equipe altamente técnica, né? Então você vê que é uma galera realmente da TI. Uma das coisas assim que eu acho que vai ser muito importante também, e aí eu queria entender que eu imagino que isso é uma coisa que vocês vão estar trabalhando mais a partir de agora, que vocês já estão com mais ou menos uma solução pronta, que é botar o menino na rua em algum momento. E aí, essa sprint que a gente vai lançar agora, ela está muito pensada para isso, né? Para após o carnaval agora, que deu uma relaxada e as aulas vão começar a voltar. Será que a gente consegue tornar isso de algum jeito viral na cidade, a gente liberar acesso gratuito para a galera poder utilizar? E a gente testar isso de alguma forma e ver se a gente consegue coletar esses feedbacks? Será que tem alguma coisa que vocês estão... Como é que vocês estão pensando em divulgar isso para a galera começar a usar? Eu acabei sugerindo, mas como é que vocês estão pensando em utilizar isso? Bom, o que foi que eu pensei? A gente poderia abrir um beta teste com uma quantidade X de logins para o público, porque a gente testou entre si. Só que a gente poderia abrir para escolas, para grupos de estudo que tem na região. Abrir uma quantidade limitada de login e deixar lá, porque se a gente abrir para muita gente, acaba que gasta muito crédito de IA, por causa da geração de questões. O Fábio deu uma sugestão de colocar lá no ETE. Como os meninos saíram recentemente do ensino médio, eles ainda têm alguns contatos de algumas pessoas. Aí seria mais voltado também para essas pessoas. Justamente como o Arthur falou, selecionar umas pessoas que pudessem validar, portanto também tem os custos da própria IA. Mas, de antemão, a ideia realmente é deixar a validação de forma gratuita. Perfeito. Vocês estão escolhendo algum modelo aí, eu espero que vocês estejam fazendo algum modelo mais leve, né, de inteligência artificial para conseguir rodar isso, porque senão o custo de vocês, só de protótipo, já vai dar uma trabalheira danada para vocês. Então, o Gemini está sendo usado para a geração do simulado de IA, porque eles têm um simulado que eu tentei justamente simular o que é uma prova do Enem, um concurso, só que de uma forma mais resumida que o Gemini 2.5 Flash, que isso aí é uma API gratuita, consegue gerar de uma forma boa. Já o mentor de IA, eu estou usando o GPT 4.0 Mini, lá pelo N8N. Aí, economicamente, dá para caminhar, entende? Só que, ao passar do tempo, vai realmente ter que entender que vai ter que cobrar os custos, porque tecnologia é custos, então a gente vai aperfeiçoando justamente essas coisas com o passar do tempo. Massa, beleza. Show de bola, meninos.
Mais algum ponto que vocês queiram trazer aqui para a gente? Eu vi aqui que muitas das atividades que vocês botaram tá direcionada a isso aqui, alteração da plataforma de desenvolvimento, que foi o que vocês estavam falando agora. Como é que está essa questão da atualização da planilha financeira de vocês? Como é que foi isso aqui? Quem está responsável por essa questão é Fábio, e ele me comunicou agora que vai tentar chegar até o momento. Só que essa planilha financeira, justamente o que eu falei, a gente percebeu que não ia ter condições de manter o projeto. E aí a gente teve que reestruturar os nossos gastos e entender qual seria a melhor alternativa agora. E a atualização foi basicamente isso. A gente guardou os documentos de quanto estava gastando e tal, analisou e fez, não dá para seguir por esse caminho, vamos ter que meio que pivotar, né, a plataforma. Boa. É porque a tabela fica livre para todo mundo, lá no Excel, no Google Sheets, perdão. E fica público, a gente fica vendo o que tem em caixa, o que cada um disponibilizou mensalmente, que a gente deixa um valor simbólico de R$50. E a gente vai tentando entender, vai fazendo um jogo da matemática ali, o que dá para ir gratuito, aquilo que dá para a gente ter que pagar. Aí, feito só reforçando o que o Arthur falou, se fosse pelo caminho tudo pagando, a gente não chegaria em nenhum lugar. Aí a solução foi ter que estudar e inovar. Boa. Eu acho que são duas equipes que estão fazendo isso. São vocês e a Meide Melo Jardim. Que estão Rateia os custos, né? que estão rateando esses custos e analisando, né? também. Analisando. Porque às vezes você faz Lembra aquela planilha da viabilidade econômica? Às vezes vocês fazem isso com base no que vocês acham que pode ser, com valores ilustrativos. E aí, Isso. quando vocês têm essa planilha também do rateio dos custos que vocês estão empenhando no projeto, aí vocês começam a ter uma noção real das coisas. E até para vocês conseguirem estruturar melhor, né, e tornar a planilha de viabilidade econômica mais factível, né? Fidedigna, né, com a realidade. Isso é importante, pessoal, porque isso vai trazer um grau de maturidade para vocês em relação ao negócio, que na hora do pitch, isso é uma coisa que vale a pena mencionar. Então, assim, é vocês terem uma noção real dos custos operacionais que vocês estão tendo, sabe? Isso. Isso a gente percebeu, né, na última... Arthur acho que foi vítima disso, ele acabou vendo lá mais ou menos como é que foi o resultado final disso, Sim. né? Gente que não estava preparado para falar sobre números, apanhou depois na final lá, tá certo? Então isso é muito importante vocês estarem fazendo o que vocês estão fazendo. E apresentarem depois isso no pitch. Então isso tem que estar presente no pitch. Números são importantes, dados são importantes, tanto para embasar o negócio de vocês, ou seja, para embasar o problema e a própria solução, quanto, na verdade, são os dados para embasar o problema, e o que embasa a solução justamente são esses dados de viabilidade técnica e econômica. Então não deixem, eu sei que vocês estão aí nessa fase de fechar o pitch, não deixem de colocar isso na apresentação do pitch, porque isso vai ser uma coisa que vai ser cobrada de vocês. Tá? Se vocês não colocarem na apresentação e não falarem isso lá na hora, vão perguntar. Então... Uma coisa que eu também sugiro é que tem muitas startups nessa área de tecnologia para a educação que estão tentando viralizar os conteúdos com os próprios alunos, né? Tu me mostrou essa semana, Vi, qual era o nome mandei para daquele... Henry. Para Henry, não foi? Mandei para Henry e espero que ele tenha mandado para os outros também. Mas como é que era? Conta aí um pouquinho, só para ter uma referência de... Lembra a Bitlantes que vocês usaram? Os colegas de turma de Nicole lançaram, 3 colegas, na verdade, de turma, que todos eles fizeram a Minerva School. Eles lançaram uma plataforma chamada Deixa eu só botar aqui para não falar o nome errado. Be Confident. Be Confident, isso. Que é uma plataforma, que na verdade não é uma plataforma, é um chat no WhatsApp, que para ensinar inglês. Então, o usuário ele tem uma interação ali com a inteligência artificial e com áudios, ou seja, você manda áudios, você escreve e ela vai dando feedbacks sobre sua pronúncia, sobre técnicas de conversação, sobre técnicas de pronúncia e sobre escrita. E aí você fica interagindo com essa IA e que representa uma pessoa de verdade, como se fosse um tutor, né, um professor, e tem tido uma validação com o público bem interessante como financiadores. Mas como ele tem tido isso nas redes sociais, a forma como você... Sim. Os dados que eles lançam é que eles já têm uma base bem grande de usuários já validados.
de usuários que realmente adquiriram a solução. Eles estão investindo muito pesado em marketing. Então, não é difícil você achar uns atores que você olha assim, eu já vi esse cara em algum lugar. Então, eles estão investindo muito pesado em marketing para fazerem vídeos virais. Para contar a história deles, né? E vídeos também para contar a história deles. Ou seja, Eles como para não clientes. parecer uma história da carochinha, eles estão contando quem é que está por trás do negócio. E não somente eles E enquanto porque eles pensaram sócios. na solução, né? Inclusive um dos sócios, ele tinha um inglês muito ruim e ele usou a própria plataforma. Aí, se eu não me engano, inclusive, só é ele que não é da Minerva, todos os outros são, mas ele não é, que é o Luan. E por não ser, ele não falava bem inglês, e aí ele testou usar a própria plataforma dele por 6 meses e documentou tudo isso no YouTube, para as pessoas verem que é possível aprender inglês usando a plataforma dele. E como financiadores eles têm Zé Delivery, Rap, enfim. Então, eles cresceram muito. Mas eu gostei muito dessa ideia de, tipo, pegar uma história real, né, do caso do próprio... E contar essa história. O cara foi negado em algumas Um vagas de emprego em universidades. Um deles foi porque não negado tinha na inglês. Amazon, porque não Porque tinha inglês bom. Então ele pensou na solução que ajudasse ele a aprender inglês e se transformou na startup depois. E hoje em dia ele ensina a galera a falar inglês Eu pela vou até plataforma. colocar o link aí no chat. É bom ter essas histórias, porque essas histórias é que viralizam muito, sabe? Pra redes sociais. Então é tentar pensar depois em que tipo de história vocês conseguiriam contar para fazer com que isso se espalhe dentro do grupo aí de alunos ou pessoas que estão atentos. O cliente de vocês estão aonde? Estão nas redes sociais? Em qual rede social? E de que forma eles consomem esse tipo de conteúdo? Então buscar referências de projetos ou pessoas ou empresas ou startups que estão fazendo alguma coisa similar, ver alguma referência de como eles estão produzindo isso e tentar replicar isso, mas no contexto de vocês. Mandei aí o Instagram deles no chat. É isto. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar antes de a gente avançar aqui para o último grupo? Vitor, eu gostaria de, em algum momento, conversar com você em outra call para apresentar também, mostrar como é que tá e você dar algumas dicas como a gente se posicionar diante daquilo que a gente já tem. Poderia isso acontecer? Boa, pode. Vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer isso na segunda-feira? A gente faz isso dar certo na segunda-feira. Perfeito. Certo? Aí veja, me sugira 3 horários na segunda, tá certo? Veja aí com o grupo e me sugira 3 horários que eu tento comparecer em algum deles. Tá certo? Ótimo. Aí eu Perfeito. confirmo com Então, vocês o eu vou horário. conversar com o menino, eu te falo. Show de bola. Vamos nessa. Mais alguém? Partiu então. Vamos pro último grupo. Eu sei que como o Revela não tá aqui hoje, então a gente vai avançar para o... Generation. Tem alguém da Generation aí? Geração conectada. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Peraí, eita, meu computador travou, foi tudo aqui agora. Peraí, ó. Pronto. Generation tem Alex, Magno. Eu acho que tem os dois aqui, né? Tem mais alguém? Tem não. Bora nessa, fala aí um pouquinho. Quem é que quer falar um pouquinho aí da experiência? Então, lá no Incubem tem uma opção que é de implementação, alguma coisa de respostas. Tá, pronto, pode apagar. Tá. Que eu vou criar um outro tópico, vou fazer essas outras coisas em outra parte, não agora, entendeu? Aí, vamos começar, né? Vamos. Primeiro começa pela questão da parceria, né? Depois de a gente aperrear tanto, ele deu um retorno pra gente, né? Depois de Magno aperrear ele tanto, ele deu um retorno pra gente. Quem é ele? Ele disse que... Oi? Quem é ele? Desculpa. Fábio, secretário da Assistência Social. Boa. E aí? Ele disse que era pra deixar quando acabasse agora o carnaval, que era pra Magno conversar com ele,
ver essa questão direitinho, porque como era carnaval, né? Então tava uma correria danada. Aí não tava Normal. pra resolver. Aí ficou pra, tipo, agora, pós-carnaval, resolver isso. Essa questão da parceria. Né? Segunda-feira mandando mensagem pra ele, viu? Sim, com certeza. Aí, como posso dizer? Bom, nessa sexta sprint em si, fiquei muito na dúvida, tipo, da modelagem societária. Que vocês acabaram tirando minha dúvida agora nas explicações. Eu consegui entender, aí eu já consigo fazer. Eu acredito que hoje para amanhã eu já consigo fazer a documentação e me mandar, né? Sobre o pitch, eu vou sentar com Bia ainda para ver essa questão do pitch, né? A gente vai marcar um dia para se encontrar lá no Instituto Conceição Moura, né? Para ajeitar o pitch, ver essas coisas. E a quinta sprint em si, eu já anexei o planejamento de oficinas, já anexei o MVP. E como foi muito corrido esse carnaval, eu simplesmente acabei esqueci de fazer o protótipo. Aí eu estou fazendo aqui o protótipo. Que, assim, como o protótipo vai ser mais essa questão da oficina e os conteúdos em si, aí é mais detalhado, né? Porque eu fiz por 3 etapas. O MVP foi algo bem mais... só falo o que vai ser. O planejamento da oficina eu até tentei detalhar um pouquinho e eu tô detalhando bastante. Aí... E uma coisa legal que teve nesse meio é que, tipo, acabou que surgiu um novo tópico que a gente nunca tinha abordado no projeto, que é cidadania digital, que é ensinar o povo a mexer nesses aplicativos do governo, o próprio Gov, que dá dor de cabeça para todo mundo. Perfeito. Aplicativos do Gov que estressa todo mundo. Esses aplicativos do governo, até tipo o Cade1, porque tem aplicativo do Bolsa Família, tem gente que tem Bolsa Família e acaba que não tem um aplicativo, aí fica assim, aí não tem um calendário, aí tem que estar perguntando pros outros. Genial. Enfim. Muito bom. Ensinar o povo ali a mexer nesse aplicativo. Foi um tópico que foi Pedro, que ele mandou pra mim, né? Que eu tinha perguntado qual era os tópicos que não podia faltar. Ele mandou pra mim, eu achei interessante, eu botei. Quem é Pedro? Aí eu vou colocar, já vou detalhar. Pedro, quem é ele? Bom, eu lembro que ele é diretor de que mesmo? Ele é o diretor da solução, é o diretor do produto, no caso. Eu não lembro qual era a sigla. Não lembro. Diretor de produto? Tô muito esquecido. Quem é Pedro aí? Falando de Pedro da equipe. É Pedro. É Pedro Hudson? Sim. Tá, pô. Ele é diretor operacional. Não, pô, pensei que era outro Não, Pedro. pô, já achava que era outro Pedro, porque a gente só chama ele de Hudson, né? Aí vocês chamaram de Pedro, eu fiquei sem saber quem era Pedro. Também, pô. É porque a gente chama mais ele de Pedro do que Hudson. Não, foi mal. Tranquilo, vai lá. Muito boa. Aí, mais ou menos isso, né? A sexta sprint a gente consegue. O teste com clientes, a gente já vai começar a fazer. Inclusive, eu já conversei eu acatei aquela sugestão de vocês de fazer uma reunião híbrida com uma pessoa neutra. E eu vou conseguir fazer isso. Né? Eu vou conseguir trazer isso. Eu já estou conversando com o cliente para fazer isso. Eu só não sei o dia porque, como ele trabalha, acaba ficando meio ruim para ele. Porque ele trabalha de tarde para de noite, ele chega de manhã muito cansado, ele acorda muito tarde, porque tá cansado e tal. Aí eu ainda tenho que ver o dia com ele. Mas eu já falei com ele e ele topou fazer essa reunião. Eu já falei com o Hudson e ele já vai falar com uma pessoa, um cliente dele. Bia também já vai falar com o cliente dele. E Pedro e Magno e Laís, eu acredito que também já vai fazer com algum cliente. Legal. E aí, tu estás preparando esse material que eles vão tentar levar para esses clientes, né? Esses possíveis primeiros usuários para testar se dá certo, o que é que dá certo, o que é que dá errado, né? Seria mais ou menos para isso, né? Esse material que tu tá preparando? Sim. Perfeito. Sim. Muito bom. Todo o material do protótipo eu já tô todo estruturando. Vai servir pra gente que, tipo, caso se a gente quiser ver como é que vai ser cada assunto,
vamos dizer, para escolher, para aplicar para um teste com o cliente, também vai servir para nós nessa questão. Muito massa, muito massa. Tô animado aí com esses avanços aí do grupo de vocês. Inclusive, eu lembrei de vocês essa semana, por exemplo, o Kleber agora ele tá viajando. Ele tá de férias, aí ele foi pra Colômbia. Bom, como vocês sabem, o Kleber é meu pai, né? E aí o que acontece é que ele viajou e ele teve uma bronca pesada com uma hospedagem em um lugar que ele foi. Por amadorismo dele de uso de internet. Por exemplo, ele teve uma questão de que ele foi viajar para fora e ele estava usando os aplicativos do Airbnb. O aplicativo do Airbnb. E aí coisas que ele não estava atento. Por exemplo, ver a quantidade de avaliações que tem um lugar que ele vai ficar hospedado para ele ter mais segurança. Analisar os preços. Se tem um preço que está muito abaixo, é porque deve ter alguma coisa estranha. Não foi visitar, né? Visitar entre aspas, o endereço da hospedagem no Google Maps antes, para ter uma noção do lugar, onde era o lugar. Moral da história, chegou numa bocada, numa complicação danada. Tava no meio do carnaval, tive que tirar ele lá. Teve que ligar, falar assim: Vitor e Vitória, preciso falar com vocês urgente. Me tirem daqui. A gente entrou numa ligação com ele, teve que fazer uma reserva de última hora, pedir Uber pra ele poder sair de lá. Foi loucura. Enfim, mas novamente, questão aí do cliente-alvo de vocês aí. Entendeu? E outra coisa, aí vê como é uma questão de realmente uso de internet. Ele é um viajante super experiente. Não sei se vocês lembram, mas lá no início, né, a gente fez o podcast com ele justamente para ele contar as experiências dele de viagens. E ele já viajou muito. Só que ele viajou numa época que não existia internet. Ele viajou numa época que as reservas elas eram feitas de outra forma. Pessoalmente. E aí, hoje em dia, que existem essas plataformas, esses aplicativos e tudo mais, ele sentiu dificuldade. Então, ele acho que foi uma das primeiras viagens que ele fez assim, sozinho, né? Sem ter a ajuda de vocês, filhos mais jovens. E totalmente sozinho numa era digital. Não exatamente, porque ele já foi, mas não, por exemplo, a América Latina, que é um lugar mais perigoso. Realmente, aí ele foi totalmente na tora, por conta própria. Então, assim, tem essas dificuldades, sabe? Então, eu só estou dizendo isso porque eu acho que isso endereça muito as dificuldades do dia a dia que as pessoas que são de outra geração acabam encontrando no dia a dia. Mas até o que ele tá falando aí, né? Tem coisa assim que é fora da idade também. Tem coisas assim que são úteis. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo hoje cedo, que o Vitor até falou. Poxa, se o pessoal do Geração Conectada tivesse essa noção do quanto isso pode dar dinheiro, eles estariam mais ligados, que é o seguinte: eu faço parte de uma comunidade de mulheres profissionais, líderes, enfim, que elas se voluntariam, e que se chama Grupo Mulheres do Brasil. A liderança global desse grupo é da Luísa Trajano, do Grupo Magalu. E tem várias outras mulheres empreendedoras e tudo mais, só que muitas delas, a maioria, são 50 mais, né? São 50 mais. Então, eu sou uma das pouquíssimas que está aí na faixa dos 20 anos. E uma delas me procurou para ajudar ela a desenvolver a identidade visual dela e tal, porque além de várias coisas que eu faço, eu também me meto a designer. E hoje ela compartilhou com uma amiga dela, que é consultora, para a amiga dela me pedir minha ajuda, meu serviço, totalmente pontual, porque eu não trabalho com isso. Mas quando aparece, obviamente, eu não vou deixar de ganhar dinheiro. E ela me pediu para fazer uma página de links. Então, sabe aquele Linktree ou tanto aquelas outras plataformas que também fazem isso, de você poder configurar com todos os links das suas redes sociais e coisas que você quer que as pessoas acessem, aí você anexa na bio? Pronto. Eu vi no Instagram dela que ela tem filha, ela tem neto, mas ela não quis pedir ajuda para eles. E aí ela quis contratar alguém para fazer isso para ela. Eu cobrei R$100 para fazer um negócio daquele, mas que vocês, que já estão acostumados, fazem em menos de 10 minutos. Então, assim, existe essa demanda é real. Então, muitos dos favores que vocês podem fazer para seus familiares, que para vocês é muito simples, é muito fácil, tem gente que é paga muito rápido, tem gente que paga por isso, justamente porque não consegue, tá? Então, é só para vocês também terem uma noção da demanda do mercado. Legal. Enfim,
Novamente, só para reforçar que eu estou muito animado aí com o potencial de mercado do grupo de vocês, porque eu acho que vocês estão navegando no oceano azul mesmo, tem pouca gente trabalhando com isso, e se vocês derem um tiro certo Fiquem e gastar atentos às energia, oportunidades, fiquem atentos às oportunidades que vão aparecer, porque tem muita oportunidade no mercado de vocês aí. É só fazer um desenho bem feito de como vai ser isso na prática, e obviamente ter a competência necessária, né, para fazer isso, que vocês podem estar aí ganhando dinheiro rápido com isso, viu? Ganhando dinheiro rápido com isso aí. Então vamos nessa. Mais algum ponto que vocês queiram falar sobre o Geração Conectados, as atividades, alguma coisa do tipo? Eu acho que eu tenho mais uma coisa. Não. E pode falar, Vitória. Eu vou dizer uma coisa que eu acho que ou vai estimular muito vocês, ou não sei, mas eu espero que estimule. Que é o seguinte, a ideia de vocês é aquela típica ideia que a gente falou lá no início do berçário. Lembra que a gente falou, e tem ideias muito boas que na mão de empreendedores que não querem colocar ela para frente, ou de empreendedores despreparados, ela não vai para frente. E tem ideias ruins que na mão de empreendedores que tenham um mínimo de energia e de preparo, vai para frente. Lembra que a gente fez esse comparativo? A ideia de vocês é muito boa. É aquele tipo de ideia que, se tiver gente boa por trás e interessada em fazer dar certo, pode dar muito certo. Total. Beleza. Muito obrigado. Nada, que é isso, meninos. Alguém quer falar, mais alguém do grupo? Magno, acho que é Jennifer, né? Estão me ouvindo? Estamos sim. Queria apenas acrescentar uma explicação de que Flávio, que é o responsável, ele já deixou bem claro que já falou com a secretária e que ela que sugeriu, isso aí na verdade, Alex, talvez você não tenha nem entendido porque talvez eu não tenha explicado, tá? Não estou desmentindo o que você disse, não. Estou aprimorando a resposta, incrementando, digamos assim. Foi ela quem sugeriu que a gente fizesse isso para dar uma atenção maior após o carnaval. E ele disse, a primeira semana, depois do carnaval, você me manda mensagem. E vinha seguida aí de um atraso com relação à nossa comunicação, não sei por demanda ou falta de interesse, enfim. Mas, no geral, eu acabei mandando mensagem para ele e ele disse essa informação. Então, você comentou que segunda-feira já manda mensagem, mas já está em mente já fazer isso. A gente vai marcar a reunião o mais breve possível e entre em contato com vocês. Show de bola. Show de bola. Então, mas a forma como você fez esse pequeno ajuste mostra o interesse deles. Então, isso eu acho que é muito importante, a forma como você percebeu essa nuance de que o ato de eles falarem isso... Que seria depois do carnaval, depois não do é carnaval, porque não existe interesse. Ao contrário, é porque eles demonstraram que tem interesse, mas a cabeça está em outro lugar. Então, é normal acontecer isso. Tanto é que os projetos realmente, eu estou aqui com as 3 encomendas de projetos que tá exatamente nesse mesmo tempo, depois do carnaval. Rodar após o carnaval. O ano no Brasil, e aí, principalmente em algumas regiões do país, ele só realmente começa depois do carnaval. Linda, meu amigo, com certeza. É assim mesmo. Mas enfim, pessoal, show de bola. Show de bola. Vamos agora para o lançamento da sprint, para a gente conseguir se liberar. Vou aqui trazer, mais uma vez, o bom e velho reforço do que já tem programado desde o começo da história da gente, que é essas 2 últimas sprints. E aí, por isso que eu quero que vocês também calibrem, porque possivelmente nos próximos 30 dias vocês vão estar aqui conosco em Oca, ok? Então, fiquem atentos, a gente vai combinar com vocês o final de semana que vocês vão vir para cá. E aí, se vocês também tiverem alguma sugestão específica de final de semana, a gente vai ficar atento, mas... E, por favor, comuniquem internamente dentro dos grupos de vocês quais as datas que os integrantes não podem. Porque muito, muito melhor do que datas que vocês podem, a gente precisa ter uma noção das datas que vocês não podem. Porque se muitas pessoas não puderem, naqueles dias, a gente não faz. Muito possivelmente vai ser entre o dia 20, 21 ou 22, ou se não 27, 28 ou 29 de março, certo? Então vai ser nesses 2 finais de semana que a gente quer fazer a imersão. Então fiquem atentos a essas datas aí.
porque vai ser por aí que a gente deve estar realizando a nossa imersão. Possivelmente no primeiro final de semana, tá? Então 20, 21 e 22. Então já fiquem aí atentos que a gente vai passar mais informações para vocês e eu vou confirmar essa data com os mentores, com todo mundo, para a gente bater o martelo, tá certo? E viabilizar os recursos necessários aí para trazer vocês para cá. E fazer a nossa semifinal. Vamos pro Recife Trap Vitor. Vamos nessa. E aí o que acontece? Sprint 7 agora, certo? Colocar na rua, experimentar comercialmente, vender, tração inicial, canais, experiência de sucesso do cliente. Ou seja, o que é que a gente está querendo agora nessa sprint? Quem ainda está em desenvolvimento, está fazendo as últimas finalizações, ok, podem fazer, mas a gente já quer agora começar a sentir essa tração inicial, ou seja, quando o cliente está em contato com o produto de vocês, o que é que está dando? Então eu acho que todos os grupos agora já estão se preparando para essa sprint de agora, certo? Então a gente já sabia que pós o carnaval seria o momento onde a gente ia conseguir botar o produto na rua. Chegou agora o momento de que a energia da gente do ano começou e agora a gente vai tentar também vender os nossos produtos, serviços e tudo que a gente vem produzindo ao longo desse ano. Então o que é que a gente quer saber? A gente quer indicadores, certo? De possíveis vendas ou por que não vendeu também é importante. Então, por exemplo, a Made Belo Jardim botou lá 5 produtos na rua, mas aí foi notado que o que mais o pessoal quer não é saia X, é a saia Y. Então, elas querem que faça um ajuste e esse tipo de público pega melhor. Isso é um indicador de potencial venda, ou seja, qual é o produto que tem mais potencial de sair vendendo. Isso mostra uma atração inicial que tem alguém procurando esse tipo de serviço. A mesma coisa com Rota E. Rota E, por exemplo, vocês têm que começar agora a ver de que forma vocês botam o produto de vocês na rua, no caso, a plataforma de vocês na rua, para ver como o pessoal acha de utilizar essa plataforma, porque possivelmente vocês vão ganhar dinheiro em cima de taxa de comercialização, taxas de anúncio da plataforma de vocês. Tem várias outras formas que vocês vão monetizar essa plataforma, mas primeiro vocês precisam fazer com que as pessoas usem a plataforma. Muito parecido também com o pessoal aí do Studio, né? Então, vocês também precisam fazer com que o pessoal use a plataforma de vocês. Porque o principal indicador de vocês possivelmente vai ser histórias de sucesso das pessoas usando a plataforma de vocês. Ou seja, eu usei a plataforma e me ajudou a fazer tal coisa. Eu usei o serviço São os relatos pessoais. os relatos pessoais e isso fez com que eu pensasse nisso e também pegar os feedbacks negativos, ou seja, teve um comentário, claro, na hora do pitch pode ser que vocês não apresentem isso, mas vocês podem apresentar assim, houve até inclusive sugestões de coisas novas que a gente pode lançar dentro do nosso produto, então vai aparecer a partir do momento que vocês tiverem experiência com o cliente real, certo? E, em especial, os canais de venda, ou seja, é um site, é um Instagram, é uma plataforma, que já existe no mercado que vocês vão embarcar lá para fazer esse teste, não necessariamente precisa ser uma coisa 100% sua. Uma coisa que eu vou dar um exemplo, que novamente trago para o contexto Ioca, em 20 dias a gente decidiu anunciar no Airbnb e ao mesmo tempo, em paralelo, a gente decidiu fazer uma plataforma, um site nosso para conectar diretamente com o nosso WhatsApp. O que aconteceu? A gente teve de vendas diretas, só foram duas camas, não foi, Vi? Que inclusive vieram muito mais por conta dos anúncios do Airbnb e 8 dessas reservas vieram pelo Airbnb. Mas o que acontece? A gente não gastou tempo tentando vender pela página. A gente já entendeu que um canal de venda seria o Airbnb e o outro seria o contato direto pelo Instagram. A gente não quis dificultar para vender pela página que a gente criou. Então, a gente soube calibrar isso aí. Onde o público da gente tá, a gente sabia onde é que o público da gente procura, de que forma ela procura, e a gente tava lá, bem posicionado para atender esse tipo de demanda. Sabia? A gente foi fazendo adaptações ao longo da semana todinha para conseguir fazer as vendas. Conseguimos gerar R$12 mil de vendas de cama, por exemplo. Sabe? Em 2 semanas. então isso mostra para vocês que às vezes o produto de você nem tá tão ainda muito bem ajustado, a gente vendeu sem ter o produto pronto ainda, não é, Vitor? Então a gente teve que fazer algumas adequações ainda e tal, para conseguir atender esse público, mas deu certo. A gente conseguiu ter uma validação de um produto que foi para a rua. Então, eu quero que vocês também pensem de que, às vezes, o canal onde o cliente de vocês estão acessando não é o mesmo que vocês estão pensando. Então, pensem também nos canais e de que forma você consegue diluir
o potencial de venda de vocês em outros lugares, além do que vocês já estão pensando, certo? Porque isso pode testar, fazer com que vocês testem o usuário, o cliente de vocês finais, sabe? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí pro Rotaí. Pode ser que um roteiro que vocês façam, vocês também possam anunciar dentro do experiências do Airbnb, ou tem outras plataformas que também vendem experiências. Bota um produto de vocês lá para ver o que acontece também, e sentir como é que é a experiência lá. O que aconteceu, o que eu percebi, as 2 pessoas que a gente vendeu sem ser direto, eles estavam atraídos porque lá eu tinha um preço melhor, eu garantia uma venda melhor. E eu conseguia fazer com que ele pudesse ter essa experiência de ter um atendimento direto comigo, e entender quem era o espaço, porque eu não conseguia mostrar isso dentro do Airbnb. E outra coisa, você também dá um grau de confiança, então... Eu aprendi, usando a plataforma do meu concorrente, eu aprendi a entender como é que ele opera. Por exemplo, eu descobri que lá eles ganham 16% em cima da minha venda. Então eu tinha 16% a menos de lucro por conta disso, porque eu estava lá, eu estava sentindo a experiência do usuário, enquanto uma pessoa que estava anunciando um produto Agora lá. vamos lá, por que eles cobram 16%? Porque existe um seguro, tanto para quem está ali enquanto host, né, divulgando ali sua hospedagem, e quem está procurando e quem está precisando da estadia. Além da taxa de lucro, tem esse seguro, tanto para as 2 pessoas, né, que todos os 2 são clientes do Airbnb. Um está ali anunciando e outro está comprando. E isso é muito legal. Então, a plataforma ela consegue mapear toda essa experiência do usuário de uma forma que o usuário se sinta seguro para poder usar ela, sabe? É isso. Então, tentem fazer com que vocês tenham experiência de botar o produto na rua, independente do formato que seja. Que não seja o ideal. O ideal a gente vai conquistar, mas ele seja o viável para o momento. Certo? Então a ideia da gente é viabilize minimamente a solução de vocês e botem para a rua. Façam tal do MVP, mínimo produto viável, certo? Mostrem que tem potencial de mercado. Mercado é a coisa mais importante do que a solução em si. Às vezes você tem que testar o mercado para depois pensar realmente como é que a solução vai ser bem desenhada. Evitem custos exagerados, como é o caso aí do pessoal do Estúdio também percebeu isso, certo? Então, busquem esses caminhos agora nesses próximos 15 dias. A gente vai ficar atento aqui às tarefas que vocês vão estar desenvolvendo, mas a princípio, o que é que a gente quer? Vendas, as comprovações, as tarefas. Tentar vender, buscar uma atração inicial, ou seja, potenciais clientes, de que forma a gente consegue tracionar, mostrando, divulgar esse produto, certo? De que forma eu consigo distribuir o meu risco com outros canais de vendas que não seja somente o direto, certo? E as experiências dos usuários de vocês, ou seja, o cara foi, tentou, usou e não deu certo por conta disso. Ou ele foi, tentou, usou e deu certo por conta disso. Então, mapeiem todos a experiência do usuário que passaram pela solução de vocês, certo? Seja boa, seja ruim, mas mapeiem. Identifiquem isso. Não escondam o que está dando errado, ao contrário. Aprendam com o que está dando errado. Isso é muito importante e vocês botarem isso como validação é muito importante também para a gente. Então, evidencie o que vocês estão fazendo, o que não deu certo. Isso até é muito importante também para a gente entender o que é que está rolando, porque isso vai ajudar muito a gente nas mentorias também. Tá certo? Acho que no geral é isso, Vi. Aí, mentores, vocês podem estruturar as tarefas aí, se organizem ao longo dessa semana e se quiserem tirar algumas dúvidas, aí a partir de segunda-feira a gente pode marcar aí alguns horários para, com a coordenação, né, comigo, com você, a gente conseguir estruturar isso. Me parece que os mentores sêniores estão todos de férias, mas nenhum deles estão de férias, certo? Então é só porque vocês não estão demandando deles. Mas se vocês precisarem também de algum suporte, algum mentor não está dando retorno para vocês, falem com a gente, comuniquem para a gente que não é porque... Há 2 notícias importantes. Kleber está de férias, como a gente falou, e Fê acabou de se mudar para o Japão. Para o Japão, então vocês possivelmente estão tendo que se comunicar com ela em horários diferentes. Então, o horário perfeito para vocês mandarem mensagem para Fê é meia-noite, 1 da manhã, porque para ela vai ser meio-dia e 1 da tarde. É 12 horas de diferença lá, então... Pense invertido, tá? Pense invertido. Então, quando vocês estiverem pensando, poxa, não quero incomodar, incomode. É a hora que ela precisa, tá? Só não manda de dia e de tarde. Manda de noite. Deixa ali a mensagem preparada só para 1 hora da manhã, pá, enviou.
É isso, mas assim... Mas assim, tem brincadeiras à parte, ela já pediu pra comunicar pra vocês que se for necessário marcar uma reunião 3 da tarde, ela acorda e participa, tá? Então não tem problema. Ela disse que já tá acostumada já, quando ela tá no fuso Japão, ficar Porque trabalhando. apesar dela estar morando no Japão, tudo dela é no Brasil. Então ela precisa muitas se vezes adequar. acordar, se adequar. É isso. Acho que só comunicando isso, então, mas Flávio continua muito disponível, como sempre. Como sempre. Kleber também, ele não se opõe em momento nenhum participar, é só deixar isso bem combinadinho para ele conseguir. Avisa com 1 ou 2 dias de antecedência, ele não pode fazer de última hora de jeito nenhum. Isso. Certo? Mas E meninas, eu queria provocar a Made in Belo Jardim a ter um contato com a Aurora, porque eu sei que até então vocês não devem ter trocado nada com ela. E oficialmente, por incrível que pareça, oficialmente ela é a mentora que vai responder pelo relatório de vocês. Obviamente é uma questão extraoficial, porque a gente sabe que todos os mentores podem participar, mas a gente tinha que ter ali um mentor responsável. Então ela vai assinar o de vocês. E veja, ela é uma pessoa incrível. E a equipe de vocês é toda de mulher. É toda de mulheres. E ela é uma liderança muito importante. Então, vocês trocarem com ela sobre como é essa experiência dela, enquanto líder, empreendedora, enfim, acho que vale muito a pena, tá? Não pro quesito do que é o negócio, do que é a entrega de vocês, mas do ponto de vista do que é o negócio de vocês. Tá certo? Queria provocar vocês aí a isso. No mais, eu acho que Caio, eu peço um pouco mais de cuidado com o tempo dele, certo? Então, quem quiser pode, ele não se opõe em momento nenhum também participar disso. Eu acho que, inclusive, essa semana é uma semana boa e faremos o possível para ele também estar na nossa imersão, né? Daqui a 30 dias. Mas lembrando, né? Ele acabou de fazer um dos maiores lançamentos do estado de Pernambuco agora, que é a plataforma digital de todas as... São quase 500 soluções do digital do governo do estado. É uma plataforma que ela centraliza todos os serviços do governo do estado. Então, saúde, segurança, coisas com receita, tudo que tem a ver com relação a funcionamento do estado, você consegue acessar por essa plataforma e é uma entrega dele, né? Dentro da secretaria. Quem conhece Caio aí, já participou de uma conversa, acho que principalmente os mentores aí, sabe que ele é um cara muito assertivo, então quando ele for entrar, ele vai entrar já com a ideia cheque, bem direto ao ponto, sabe? Então, aproveitem se vocês quiserem, vão com mais segurança do que vocês querem realmente o feedback dele. Mas em relação a qualquer tipo de viabilidade com projetos públicos, ele é o melhor cara, certo? Então, assim, quero fechar uma parceria com o governo do estado, com a prefeitura, com tal coisa, ele vai dizer o caminho A mais B para vocês como fazer isso. Aconteceu. Acho que hoje é uma das principais qualidades aí de Caio, é ajudar nessa parte de contratos públicos. Eu acho que ele vai ser um cara muito interessante para a gente conseguir se articular. Eu acho que no mais é isso, né? Flávio, nosso amor de pessoa, vocês sabem muito bem, acho que todo mundo teve uma interação com o Flávio. É um cara muito para cima, também muito questionador, vai botar o dedo na ferida. E vai estar muito presente querendo ver todos os projetos de vocês. Então, assim, é um cara que vocês sabem muito bem que ele vai ajudar bastante qualquer um dos projetos. Acho que mais é isso, né, Vi? Dúvidas, esclarecimentos, perguntas, questionamentos, tragam agora. Não? Vamos lá. Nope. Tá todo mundo bem, então? Podemos liberar? Tá me ouvindo? Ninguém nem dá um oi, ninguém dizendo assim, tá tudo certo. Não, tá tudo errado. A gente tá te ouvindo. Tá bom. Mas eu acho que ninguém tem dúvida. Beleza, então. Então vamos nessa. Então, boa noite pra todo mundo. Excelente jantar pra quem não jantou, porque eu vou jantar ainda. E boa sprint, boa penúltima sprint, pessoal. Se ligue, tá terminando, viu? Os próximos 15 dias aí vai ser o final. Vamos lá. Beijos. Boa sorte, pessoal. Boa noite. Sprint. Boa noite. Vou terminar aqui a gravação. Eu mando pra vocês depois. Valeu.